classe social, gênero, ramo de atuação, formação acadêmica, intelectual. Quando o assunto é vaidade, baixa estima, né, um sujeito pode ser o mais inteligente, o mais preparado possível, que diante daqueles apelos de procedimentos e atividades milagrosas, ele fica vulnerável. E é neste cenário que os acidentes ocorrem e geralmente problemas que vão do afastamento das atividades, né, rotineiras, do trabalho, até sequelas graves e permanentes. Então, como é que a gente dosa a medida? Já que a atividade física deve fazer bem à saúde e não o contrário, né? Para falar conosco o especialista em medicina do esporte, Haroldo Aleixo. Boa noite, Haroldo. Bem-vindo aqui ao Jornal Minas, segunda edição, tudo bom? Boa noite, Raquel. Haroldo, a gente tem tantos colegas e a gente vê assim, tantos casos de pessoas que estão afastadas, estão deixando de produzir, porque resolveram investir numa atividade física para buscar mais saúde, para buscar um corpo legal, mas se excederam, foram além dos seus limites e acabaram machucadas. Quais são as lesões mais comuns assim desses esportistas que simplesmente não colocam a saúde em primeiro lugar, colocam aquela vontade de se superar assim, ao invés de melhorar a saúde? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a prática da atividade física ela tem que ser sempre incentivada, mesmo a atividade de alta intensidade. O que cabe a nós é tentar triar e classificar esses indivíduos para a prática que eles se propõem a fazer. As complicações, elas aumentam de acordo com a intensidade do exercício. Quanto mais intenso o exercício, maior o número de complicações. Então, as complicações que a gente tem mais frequentes, né, com os exercícios de maior intensidade, são as complicações ortopédicas, são complicações articulares, dores lombares, problemas musculares. Mas é claro que a gente também pode ter outras complicações, inclusive cardiovasculares, como infarto, parada cardíaca, etc. Isso em pessoas cada vez mais jovens, né? Pois é. E é verdade que boa noite. É verdade assim que o atleta de final de semana é o mais perigoso? Aquele que simplesmente não tá nem aí pra nada, mas chamam pra peladinha do final do ano. Agora era muito comum ter gente assim, né? Tem anos que não corre atrás de uma bola, mas chamaram o trabalho, foi todo mundo. Esse atleta é o mais arriscado, vamos dizer assim? Com certeza. Em primeiro lugar, boa noite, né, Luciano? Mas com certeza o atleta de fim de semana, ele é muito mais vulnerável a essas complicações que eu citei, tanto as cardiovasculares quanto as ortopédicas. Então, principalmente quando ele se submete a atividades muito intensas. Então, é recomendável que quem vai fazer atividades vigorosas, muito intensas, ele comece gradualmente e só depois dele ter se adaptado àquelas atividades que já se tornaram corriqueiras, que ele aumente as intensidades, né? Agora a gente estava, antes de começar a nossa entrevista, a gente falou de advogados que se acidentaram praticando uma atividade super saudável. Nós falamos também de jornalistas. Você citou até um caso de um médico. Então, ou seja, a pessoa que mais entende dessa questão da saúde se acidentando porque não respeitou os seus limites. O que você acha que está acontecendo? Porque o Brasil, às vezes, a gente tem a sensação que é um país de 880 nesse caso. Tem gente que não pratica atividade nenhuma. Eu quero saber os riscos dessas pessoas também. Mas tem gente que não está dosando e está querendo virar um atleta da noite para o dia, sendo que ele tem outras atividades. Qual que é o perigo disso? O perigo das atividades muito intensas está relacionado ao que eu falei anteriormente. O grande problema é saber dosar. A gente se depara com um boom no estímulo à prática de atividade física. Então, hoje a gente vê muitos corredores de rua que começam e se entusiasmam com a corrida de rua. Então, no primeiro mês eles querem correr 5 quilômetros, daí a 2 meses querem correr 10 quilômetros e em 6 meses ele quer estar correndo uma maratona. Bom, é saudável, a gente tem que analisar isso individualmente. Tem que ver o histórico. Tá faltando uma reflexão, um discernimento, assim, às vezes, se não surge da pessoa, às vezes surge uma esposa ou de um pai, ou né? qualificação, né? Um profissional para orientar, com né? Porque eu já estou cheio de dúvida aqui. Porque como é que eu consigo saber quanto tempo que eu posso pular de 5 para 10 quilômetros? Quanto tempo eu posso chegar numa maratona? Porque às vezes a gente sente que está preparado e naquele ritmo, tá tudo quente, tudo bom, a corrida tá vai gostosa, dando certo, né? Eu dou um pouquinho mais, sabe? Aquele gazinho. Quem é que vai dizer então pra gente que eu posso ir além? Existem profissionais da área que podem auxiliar. Então, preparadores físicos, né, os educadores físicos, os fisioterapeutas, os médicos do esporte, eles são capacitados para isso mesmo, eles são habilitados para prestar esse tipo de atendimento. É lógico que
a maior parcela da população não vai ter acesso a esses profissionais ou nem vai precisar. Se ele fizer uma atividade física de baixa intensidade, ele vai precisar de uma caminhada, uma atividade mais leve de academia, ele vai precisar de uma avaliação inicial médica para ver se ele está em condições e, lógico, se for uma academia, ele vai estar assistido pelo educador físico que vai fazer o programa dele de treinamento. Mas quando a pessoa se propõe a fazer atividades de muita intensidade ou muito complexas, aí a gente tem que também sofisticar o acompanhamento. Não dá para a pessoa se propor fazer uma escalada no Everest sem ter uma assessoria. Isso é impossível. O risco que ela corre é muito alto. Verdade. Não dá para ela querer fazer uma maratona sem ter uma assessoria. E tem os esportes da moda, né, Luciano? Pois é, a gente vai falar desse esporte da moda, mas eu me recordei aqui, a Sibeli está me lembrando também, que a gente tem agora, por exemplo, as academias da cidade, que é uma iniciativa ótima. Então não tem desculpa, ponto, né? Vamos dizer assim, ponto para todo mundo. A gente sabe que os colegas do senhor nos consultórios, a primeira prescrição básica de todo médico hoje é esporte. Essa é uma prescrição médica, quase uma receita. E aí a gente acaba também já chamando a atenção do poder público desse investimento no acompanhamento de política pública para acompanhar a prática esportiva. Esses equipamentos que estão disponíveis, assim, por exemplo, para todo mundo usar, ali era bom ter um tipo de orientação. Assim, eu corro o risco de chegar, empolguei, vou começar a praticar hoje, vou lá na academia da cidade. Sem uma orientação, eu posso me machucar? Na academia da cidade a gente tem o profissional. Isso. O problema são aquelas academias dentro dos parques. Aquelas abertas dentro dos parques, realmente... São dois programas diferentes, mas tem academias da cidade que os equipamentos ficam lá disponíveis, até de madrugada. Eu vejo muita gente que faz isso. É legal procurar, de repente, o horário da academia da cidade, procurar me informar ou posso me machucar utilizando aqueles equipamentos? A Raquel observou muito bem, o programa Academia da Cidade é um programa bem à parte, bem peculiar e extremamente bem desenhado. Então, de forma que ele consegue triar o indivíduo, o cidadão, ele vem triado das unidades de saúde ou ele vem de forma espontânea, mas existe todo um mecanismo de triagem e de assistência a esse indivíduo que procura a academia da cidade. Existem as academias a céu aberto que estão disponíveis. É lógico que a gente tem que ter um pouco de critério, de bom senso na hora de utilizar esses equipamentos, principalmente se nós não estamos habituados a fazê-lo. Então, se é uma pessoa que nunca praticou aquela atividade física, ela tem que procurar uma orientação sobre o gesto, o movimento. Isso é extremamente importante, senão ele vai desencadear a doença ao invés de desencadear a saúde. Mas às vezes mesmo com orientação as pessoas ficam tão apaixonadas por promessas sedutoras, milagrosas, porque tem uma outra atividade que está fazendo um sucesso, provavelmente você já deve ter ouvido falar, é o CrossFit. Nessa atividade a modalidade está lotando as academias, os exercícios são variados, são muito intensos, inspirados assim no treinamento dos soldados. Vamos ver, será que CrossFit todo mundo pode participar, todo mundo pode fazer? Vamos ver a reportagem? Uma modalidade que mexe com o imaginário. O CrossFit estimula as atividades lúdicas e também as competitivas. Sair da monotonia da musculação é o principal argumento de quem procura a aula. Rebeca pratica há 4 meses. Para quem quer um resultado mais rápido, vale a pena investir no CrossFit. O CrossFit nasceu na década de 90 nos Estados Unidos. O programa foi desenvolvido para treinamento de tropas de elite norte-americanas e adaptado para que os participantes trabalhem todas as capacidades físicas. Para este professor, os exercícios estimulam o treinamento de força e o condicionamento físico. Todos irão fazer o mesmo movimento, é uma aula coletiva, mas essa intensidade ela vai ser direcionada de acordo com a sensibilidade de nós, coaches, professores, para cada tipo de aluno. Este especialista em esporte é contra a prática. Para ele, as atividades são muito intensas e não devem ser indicadas para qualquer pessoa. Busque locais em que um bom profissional de educação física saiba explicar as limitações da prática, a dificuldade e, às vezes, até falar, olha, você não está em condições de treinar essa atividade com a gente aqui. Obesos e sedentários, por exemplo, devem ter uma atenção especial. No CrossFit, a coluna pode ser sobrecarregada em agachamentos e levantamentos olímpicos. Lesões musculares e problemas cardiovasculares
também podem ser desenvolvidos se os exercícios forem praticados sem orientação. Esse tipo de atividade ele é tão intenso que ele gera um desgaste metabólico, cardiovascular muito grande. Vinícius está na 3ª aula de CrossFit. Ele buscava um tipo de exercício mais estimulante. Apesar de eu estar há pouco tempo, eu consigo perceber que eu tenho um retorno que nas outras atividades até então eu não tinha. Pois é, a gente viu aí o CrossFit e nas redes sociais existem alguns relatos e alguns artigos científicos, que associam a prática do CrossFit ou dessas práticas muito intensas a uma doença que chama rabdomiólise. O que é essa doença? Quem ouviu? Quem leu a respeito ficou preocupado? O que ela quer dizer? E qual que é a probabilidade de um praticante do CrossFit desenvolver essa doença? A rabdomiólise é um tipo de lesão muscular que pode ser desencadeada pelo exercício. Ela pode ser desencadeada em outras situações também, até por medicamentos. Futebol também? Alguma coisa Sim, assim também? Até pelo medicamentos? futebol, por corridas e tal. E ela pode ser desencadeada pelo exercício também. Ela foi associada a alguns relatos de casos no exterior de associação entre o CrossFit e a rabdomiólise, mas numa incidência muito baixa. Não existem dados estatísticos aqui no Brasil sobre isso. De qualquer forma, é muito baixo. Agora, o que eu acho mais importante em relação ao CrossFit, o CrossFit é um programa de treinamento que incorpora exercícios de militares, como você falou, de levantamento de peso, de ginástica olímpica e treinamento intervalado, todos de alta intensidade. O grande problema do CrossFit que eu vejo são as lesões de sobrecarga, de overuse, que a gente chama, que podem ocorrer principalmente em articulações musculares, pelo fato da pessoa se submeter a uma carga em que ela não estaria condicionada, não estaria... Mas aí, nessa hora, é culpa de quem? Você até citou um caso de uma pessoa que processou uma academia porque desenvolveu uma doença de tanto fazer esse esforço. Mas o profissional, o coach, o personal trainer, ele não está dentro da pessoa. A pessoa também sabe qual que é o limite dela, ela também tem responsabilidade. Até certo ponto ela sabe, mas ela muitas vezes desconhece a dimensão, a intensidade do exercício que ela vai se submeter. E ela se propõe a fazer aquilo. Então, muitas vezes o atleta ele se propõe a fazer, eu quero fazer de qualquer forma. Então, cabe a nós, profissionais da área, primeiro, triar e colocar em categorias. Esse indivíduo aqui que é mais... que tem um histórico já de esportivo, de ter praticado esportes no passado, obviamente ele vai estar mais em condição de praticar o CrossFit do que aquele não condicionado. O indivíduo sedentário que for para a prática do CrossFit, é lógico que ele vai ter uma dificuldade maior, desde que ele seja conduzido de forma criteriosa, profissional, supervisionado por um profissional capacitado, ele tem condição de levar essa atividade a cabo. Mas ele tem que ser assim, supervisionado com muito critério e com muito cuidado. Agora, como a gente quer incentivar, como o senhor mesmo lembrou, né? A gente quer incentivar a prática esportiva, qual que é o conselho para quem nos assistiu, percebeu que passou do limite, isso já sente o próprio corpo, já está doendo em algum lugar. Agora, e para quem quer fazer da forma correta, qual que é o conselho? Eu acho que o principal conceito, eu como defensor das atividades físicas, o principal conceito que a gente pode passar é que exercício é remédio. Então, o exercício ele é fundamental na vida do ser humano. E tem que ser equilibrado, né? E tem que ser equilibrado e feita de forma regular e sistemática. Agora, a primeira coisa que a pessoa deve fazer antes de iniciar uma prática de exercício físico é procurar o médico dela, se possível o médico do esporte, o cardiologista, o ortopedista, para que ele identifique os fatores que podem estar ali, ser possíveis complicadores dessa atividade física. Bom, Ezequiel Zatoraro, obrigada, então. Obrigado. Excelente.